A ditadura militar no Brasil foi um regime militar que. Ei, que isso? Não. Não. Vai, posiciona a câmera. Ah, tá. Caramba, hein, mano. Sim, tá bom? Não, coloca uma roupa também melhor, vai. Meu Deus do céu, cara. Melhor sim? Pronto. Agora pode comer. A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com um golpe militar em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos, terminando em 1905 e estabeleceu a censura à imprensa e restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. E sabendo disso, vamos falar um pouco sobre Erasmo Esteves, mais conhecido artisticamente como Erasmo Carlos. Ele é um cantor, compositor, ator, músico, multi-instrumentista e escritor brasileiro. Eu nasci aqui, eu faço música aqui, então se eu sou brasileiro e vivo dentro dessas fronteiras, então eu acho que a música que eu faço é a mais brasileira possível. Eu ficava a tarde inteira ouvindo músicas importadas, até que um dia o cara falou, tenta fazer umas letras aí. Em 1990, a crise era demais. Com quem você aprendeu os primeiros acordes? Tim Maia. As pessoas enlatadas. Foi um grito de liberdade. Quem viveu, curtiu, e quem não viveu já ouviu falar. Um dos pioneiros do rock brasileiro. Nos anos 60 fez parceria com o cantor e compositor Roberto Carlos, compondo várias músicas juntos, que gravaram em seus discos em carreira solo. A Jovem Guarda é um caso ainda mais sério por se tratar de um coletivo vítima de genocídio cultural praticado pela crítica, pelos acadêmicos e pela própria classe artística, em anos de regime ditatorial e de afirmação de uma linguagem musical brasileira dominante e conservadora. Todos foram dormir de cabeça quente da noite de 22 de agosto de 1965, há exatos 56 anos, dia em que a Record anunciou a estreia do programa Jovem Guarda. O auditório da Record, da Rua da Consolação, sediou o escândalo e Erasmo Carlos, chamado para apresentar o programa, disse que só toparia se a direção trouxesse também um amigo seu do Rio de Janeiro, um cara calmo, mas muito bacana, chamado Roberto. As mulheres do lado dos homens eram praxe da receita de sucesso dos programas de auditório. A exemplo, Elis Regina fazia no Fino da Bossa, com Jair Rodrigues. E depois de algumas tentativas que incluíram até a comportada Célia Campelo, chegou-se ao nome de Vandella. E então, 2 ou 3 programas depois, e a terra já tremia. Um recorde de audiência colocava 3 milhões de pessoas na frente dos televisores em dia programa. E começou então o bombardeio das forças aliadas. Uma passeata saiu pelas ruas de São Paulo pedindo o fim das guitarras elétricas na música brasileira. À frente de braços dados iam Gilberto Gil, Edu Lobo, MPB4 e Elis Regina. Os alienígenas tinham de ser combatidos. A música que faziam era qualificada de lixo importado dos Estados Unidos. As letras eram vazias e a atitude indesculpavelmente alienante. A ditadura que vivíamos era dentro de nossas casas. Não éramos politizados, como a criança não poderia ser, disse Vanderlei, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, em março de 2014. Erasmo, também, em entrevista ao Estado, analisou o perfil dos artistas. Ao contrário do público e dos cantores da MPB, muitos deles universitários, filhos da alta sociedade, com pedigree. Nós da Jovem Guarda não tínhamos escolaridade nenhuma. Minha mãe veio grávida da Bahia até o Rio sozinha. O único jornal que havia em casa era o Jornal dos Esportes. O querido Erasmo Carlos, que acaba de completar 80 anos, a exemplo do amigo de fé Roberto Carlos, nunca foi se de engajar em lutas políticas. Mas o pesquisador Ivan Lima encontrou um relatório da Divisão de Censura de Diversões Públicas, DCDP, da ditadura militar, que acusa o tremendão de fazer ao erguer o braço e cerrar o punho um gesto comunista. E foi no programa do Silvio Santos, em 18 de outubro de 1970. E diz ele, e o pior, essa paranoia de confundir alho com galho está em alta.